Agora, em relação ao cenário externo, você já até tinha dado uma pincelada aí, falando um pouquinho sobre as commodities, mas eu queria que você avaliasse as perspectivas para as commodities neste ano. Elas que brilharam no primeiro semestre do ano passado, elas podem impulsionar a Bolsa neste ano novamente? O Ibovespa, ele é eu brinco bastante dizer que Ibovespa não é bolsa, né? Porque não necessariamente a gente vê muitos dias onde a performance do Ibovespa não reflete necessariamente o desempenho da bolsa, né? Vamos pensar, né? É só a gente comparar o quanto o Ibovespa tem de desempenho nesse, né? Desde que começou o ano, a gente está falando de uma semana e um dia, o Ibovespa está caindo próximo de 3%. Quando a gente olha, pega um índice lá de small caps, né, o small 11, onde é um universo mais de mídia, small cap está caindo 12%. Né? O Ibovespa tem um componente muito importante de commodities e bancos. Então, aonde vai estar o Ibovespa depende das commodities. Não. Quando a gente pensa no desempenho de 2022 para commodities, a China continua sendo o principal motor do mundo. Então, esta perspectiva mais favorável de 2022 para estímulos da economia chinesa, eles acabam sendo determinantes para os preços das commodities esse ano. A gente viu o minério bater 200 e pouco, 220, depois voltou para abaixo de 100, agora ele está num patamar mais razoável, de 120. Então, neste patamar 120, 130, você tem muito valor ainda numa Vale do Rio Doce, por exemplo, né? Uma empresa que está com valuation bastante descontado, teve um de-rating, a gente sofreu um processo, né, de compressão dos valuations, de compressão de múltiplo muito forte dessas companhias, e elas estão bastante descontadas. Por quê? Porque o mercado tinha muitas dúvidas qual seria o patamar de estabilidade dos preços das commodities em 2022, muitas dúvidas sobre a questão de China, muitas dúvidas sobre o impacto do setor imobiliário, todos os ruídos que a gente teve de Evergrande e, consequentemente, né, o quanto isso poderia impactar em cadeia o setor imobiliário chinês, e a gente, mais recentemente, a questão da Omicron, né, o quanto essa nova variante impactaria o crescimento econômico global e, consequentemente, uma demanda por commodities. E a Omicron parece, né, nas informações que a gente tem hoje, um vírus muito mais contagioso, mas muito menos letal. A gente está tendo uma questão de impacto de curto prazo, de mobilidade, um impacto de curto prazo em algumas cadeias de serviço, né? A gente vê companhias aéreas cancelando voos em função de falta de funcionários, na cadeia de serviços, principalmente restaurantes nos Estados Unidos, onde você tem um grau de contaminação maior impactando, mas parece uma questão mais pontual do que estrutural de médio e longo prazo. Então, existe um cenário, com tudo isso, existe um cenário favorável, né, dado os acontecimentos de China e o encaminhamento que o governo chinês tem dado para a economia nesse ano, as expectativas disso, um certo suporte para os preços das commodities ao longo de 2022. A gente tem os Estados Unidos com uma economia muito forte e um plano de infraestrutura muito forte. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na parte, né, de aço, consumo de aço, principalmente para grandes projetos, você tem um suporte ainda importante. Aqui no Brasil, a grande novidade recente foi hoje, né? A gente teve notícias das mineradoras e das siderúrgicas parando operações no estado de Minas Gerais em função do grande volume de chuvas que a gente teve no estado. Então, existe uma dúvida de curto prazo, lembrando que a Vale, por exemplo, é uma das grandes fornecedoras de minério no mundo. 1/3 da produção de Vale hoje está paralisada. Estima-se que seja um impacto pontual, mas lembrando o que aconteceu em outros acidentes que a gente teve nos últimos anos, seja Brumadinho ou Mariana, onde você teve uma interrupção de produção, isso acabou impactando imediatamente o preço do minério no mercado global, em função de uma disrupção no fornecimento. Então, tem algumas dúvidas específicas desses setores pontuais no dia de hoje, por exemplo, como isso pode impactar no curto prazo, mas existe uma perspectiva mais favorável do que a gente tinha 3 meses atrás para os preços das commodities ao longo de 2022, e isso suporta um investimento nessas ações desse setor, além de todos esses fatores que eu já tinha comentado anteriormente.